Boa tarde, pessoal. Então, para dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? A gente vai estar abordando um pouco sobre fator de potência, tá? Eu vou tentar resgatar um pouco alguns conceitos e depois partir para o que é importante na nossa disciplina relacionado a fator de potência, beleza? Então, como está mostrando aí para vocês, basicamente a gente vai fazer uma revisão, né? E falar alguns conceitos aplicados às instalações elétricas industriais. Por que que o fator de potência é importante para instalações elétricas industriais, beleza? Então, primeira coisa, né? Vamos tratar um pouco de definições, né? A gente sabe que existe uma parcela da potência que é chamada de potência ativa, tá? Que basicamente ela é o quê? A transformação de energia elétrica em qualquer forma de energia útil. Ou então, a componente da potência elétrica ou a componente da energia elétrica que está relacionada com a energia útil, tá? Em termos matemáticos, ela é dada pelo P maiúsculo ali, né? Que é igual a V vezes I vezes cosseno de φ, tá? Esse cosseno de φ vamos estar chamando ele assim, somente cosseno de φ por enquanto, tá? A gente também tem a potência reativa, tá? Que essa potência é a parcela de potência necessária para que alguns equipamentos, né, que são diferentes, tem uma característica um pouco diferenciada do que aqueles puramente resistivos, né? Em que a gente precisa dessa potência reativa para que a gente esteja trabalhando, né? São equipamentos como motores, transformadores, esses equipamentos, eles precisam dessa potência reativa, né? Os reatores também, né? Que a gente encontra bastante em lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de descarga em geral, né? Eu acabei esquecendo de falar, né? Na potência ativa a gente tem alguns equipamentos que são praticamente, na totalidade, eles transformam energia elétrica que eles consomem em energia útil, né? São aquelas cargas que a gente chama de resistivas, como por exemplo aquecedores elétricos, né? Quase na totalidade ali eles fazem essa transformação, tá? Mas voltando à potência reativa, então a gente precisa dessa potência reativa para que esses equipamentos possam acabar gerando a energia útil que nós precisamos ou a energia útil que esses equipamentos foram designados para ter, tá? E isso tudo está relacionado a essa potência reativa em a gente citar o campo magnético ou o campo elétrico desses equipamentos, tá? Normalmente a gente vai ter campo magnético sendo excitado, certo? Em cargas indutivas, tá? Então, em termos matemáticos, a gente vai chamar essa potência reativa do Q, de Q, né? E é V vezes I vezes seno de φ, beleza? E por fim, a gente tem a potência aparente, que a gente vai designar ela pelo S maiúsculo, tá? Que é a soma vetorial das duas potências apresentadas anteriormente. Então, basicamente, ela é a soma vetorial de P com Q, potência ativa com a potência reativa, beleza? E ela é a potência que é utilizada normalmente para fins de dimensionamento de equipamentos. É essa potência que é necessária, tá? Por isso que a gente normalmente fala em kVA, tá? Então, em termos matemáticos, é igual, a potência vai ser S igual, a potência aparente S igual a V vezes I, tá? Tensão vezes corrente, direto, né? E aqui nesse triângulo, a gente tem aquilo que a gente chama de triângulo de potências, tá, pessoal? Então, aqui na horizontal a gente tem o P, né, que é a potência ativa, a unidade dela é o watts, né? Aqui está representado em kWatts, né, em quilowatts. Na vertical nós temos o Q, que é a potência reativa, que ela é medida em kVAR, tá? Ou em VAR, né? O K ali é o mesmo significado do K da potência ativa. E a gente tem a potência aparente sendo a nossa hipotenusa, tá? Que ela é medida em volt-ampere, ou VA. Aqui ele está representado como kVA, tá? E esse ângulo aqui, pessoal, esse φ, tá? Esse ângulo ele está diretamente relacionado com o tema dessa aula, que é o fator de potência, tá? Então, o φ ele é o ângulo que está compreendido entre a potência ativa e a potência aparente, tá?
E o cosseno desse ângulo é o que nós vamos chamar de fator de potência, certo? Então, ainda a gente pode mencionar pelo teorema de Pitágoras, né, que S ao quadrado igual a P quadrado mais Q quadrado. Caso você tenha alguma das unidades alguma das potências queira encontrar outra, tenha duas delas e queira encontrar a terceira, fica mais fácil encontrar através daquilo ali, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras, tranquilo. Beleza? Então, como eu já adiantei, né, o fator de potência ele pode ser definido como sendo o cosseno daquele ângulo φ que está entre potência ativa e potência aparente, tá? Mas ele também pode ser o ângulo a outra definição da mesma coisa, o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente do sistema, tá? Isso também é fator de potência, tá? E ali também tem outra definição, cosseno do ângulo formado entre a componente ativa e o seu componente total, a potência aparente, mas basicamente o que eu falei anteriormente, tá? Então, outras duas coisas que é importante a gente saber. Para um circuito indutivo, ou seja, normalmente a gente vai ter em indústrias, em residência, a gente vai ter circuitos normalmente indutivos, tá? A gente já vai ver alguns exemplos desses circuitos, tá? E esse cara é o que a gente chama de consumidor de potência reativa. Se eu tenho um circuito indutivo, ele vai consumir essa potência reativa, tá? E para um circuito capacitivo, ele vai fornecer uma potência reativa, certo? Então tem essa pequena diferenciação, tá? Basicamente é uma diferenciação vetorial, certo? Uma coisa vai para cima, outra coisa vai para baixo. E com relação ao fator de potência, ele é bom ou ele é ruim? Tanto um baixo fator de potência indutivo quanto um baixo fator de potência capacitivo, ele é considerado ruim para termos de qualidade de energia. É importante que eu não tenha nem uma coisa em falta, nem outra coisa. O ideal era que a gente tivesse um fator de potência igual a 1, tá? Mas isso é bem improvável, bem impossível da gente conseguir. Normalmente, se a gente tiver um fator de potência em torno de 0,95, ele está ótimo, beleza? Então, matematicamente, o fator de potência é o cosseno do ângulo φ, que ele é P, potência ativa, dividido por potência aparente, tá? O fator de potência ele é adimensional, ou seja, ele não tem uma dimensão, ele simplesmente vai ser um valor, 0,95, 0,92, etc. Tá? Tem muita gente que gosta de explicar também o fator de potência através do exemplo do chopp, né? No nosso caso aqui, um chopp sem álcool, né? A gente não pode estar bebendo esse negócio aí, tá? E basicamente a explicação que é dada é que o que importa, na verdade, é o líquido ali, né? É a parte ali, o amarelo, o chopp de fato, né? Só que para aqueles que bebem chopp, sabem que a espuma ela é de extrema importância para a qualidade do chopp, para a manutenção da temperatura do chopp. Então, basicamente, a potência aparente seria o total, né? A potência ativa seria o líquido e a potência reativa seria a espuma, né? Só que se você pede um chopp lá e vem somente espuma, você com certeza ficaria chateado. Não que vocês vão pedir isso, né? Vocês não podem estar pedindo chopp por aí, tá? Então, é basicamente essa a analogia. Então, o ideal é que a gente não tenha nem espuma em excesso, nem em falta, né? Se a gente não tiver pouquinho espuma, aí também não tem graça, beleza? Então, causas de baixo fator de potência, né? O que é que pode causar um baixo fator de potência? Alguns exemplos, motores de indução, né, que a gente já viu anteriormente na disciplina. Motores de indução trabalhando a vazio durante um longo período de tempo. Lembrando, trabalhar a vazio é trabalhar sem carga. Então, motores trabalhando sem carga por muito tempo acaba reduzindo o nosso fator de potência da nossa instalação. Transformadores também operando a vazio ou em carga muito leve, né? Ou seja, transformadores superdimensionados. Vamos comprar um maior porque está mais barato, só que esse é o barato que sai caro, tá? Grande número de reatores de baixo fator de potência suprindo lâmpadas de descarga, o que é a grande maioria
das instalações tem hoje, né? Se vocês lembrarem, acho que ano passado foi finalizado ali no IFC a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. Por que isso? Por que essa substituição? Para a gente anular os nossos reatores das lâmpadas de descarga. Assim a gente melhora o nosso fator de potência, tá? Outras coisas, máquina de solda transformador, equipamentos eletrônicos e diversos outros problemas aí que podem causar, tá bem? Vantagens de corrigir o fator de potência, né? Porque você pode pensar, tenho lá o fator de potência, estou lá com o meu chopp cheio de espuma, mas por que eu devo trocar esse negócio? Qual que é a vantagem disso, né? Então, basicamente, pessoal, melhorar o fator de potência vai me ajudar em duas coisas, tá? Melhorias dos níveis de tensão, porque quando eu insiro, quando eu reduzo a parcela da minha potência reativa e indutiva, né? Eu vou acabar reduzindo o valor da minha corrente, tá? Normalmente a gente vai ver mais para frente que a redução é feita normalmente, a correção do fator de potência é utilizando capacitores. Quando eu utilizo capacitores, eu acabo reduzindo a minha corrente. Quando eu reduzo minha corrente, e também com o efeito dos capacitores, né, que vocês devem ter visto lá em circuitos elétricos, eu acabo melhorando os níveis de tensão na minha instalação, tá? Ele acaba suprindo uma tensão e melhorando esse nível para mim, tá? E também ele reduz perdas, né? Porque se eu reduzo a minha corrente, eu vou reduzir minhas perdas, especialmente por efeito Joule, né? Que é o RI ao quadrado, tá? Então, se eu reduzo corrente, eu reduzo consideravelmente as perdas por queda de tensão, beleza? E esses dois vão significar o que, basicamente? Redução significativa do custo de energia elétrica ao consumidor, né? Se eu tenho melhoria do nível de tensão e redução das perdas, eu consigo ter uma redução nos custos. Aumento da eficiência energética da empresa como um todo, né? Eu vou economizar dinheiro, isso significa economia em grana, né? Aumento da capacidade dos equipamentos de manobra, porque se eu estou reduzindo a minha corrente elétrica, eu acabo conseguindo manobrar mais com o mesmo que eu tenho, tá? Aumento da vida útil das instalações e equipamentos, também pela mesma razão. Redução do efeito Joule, que foi o que eu acabei mencionando ali em cima, e redução da corrente reativa da rede elétrica, que eu também mencionei anteriormente, tá bem? E como que a gente como que a gente mensura isso, né? Como que a gente vai estar analisando isso, ou melhor, como que a concessionária vai acabar olhando isso do consumidor, tá? Então, basicamente, a gente vai ter dois períodos, né, em que a concessionária vai estar analisando duas coisas diferentes, né, de duas formas diferentes, a mesma coisa, tá? Então, do período das 0 horas, da meia-noite até as 6, né, a gente tem que manter o nosso fator de potência, né, mais próximo de 1, só que a tendência do nosso fator de potência, como quase tudo está desligado, ou a indústria ela acaba tendo muitos motores trabalhando a vazio ou com pouca carga, então eu acabo tendo um fator de potência capacitivo. Então eu tenho que manter esse cara maior do que 0,92 capacitivo. E no período das 6 às 24, onde começa a atuar a indústria começa a trabalhar com uma carga maior, né? A gente tem que manter maior que 0,92 indutivo. Então, normalmente a gente vai ter um fator de potência variando entre indutivo e capacitivo, né? Então, isso que torna um pouco a correção de fator de potência, que a gente vai ver mais para frente, né? Então, provavelmente só na próxima aula, um pouco difícil, né? Porque a gente tem que mensurar e verificar quais as melhores formas de fazer essa correção de fator de potência para que a gente não acabe passando para o capacitivo e gerando um problema praticamente igual, tá? Então, olha só, né? Se a gente olhar ali o período entre 0 horas e 4 horas da manhã, né? A gente tem um kVAR negativo ali, certo? Se a gente tem esse kVAR negativo, né?
isso significa que eu tenho um fator de potência capacitivo. Se ele passar desse 0,92, isso significa o quê? Significa que a empresa, que a concessionária vai me cobrar algum valor por eu ter passado do 0,92. Ali a gente não está trabalhando com valor de fator de potência, e sim de kVAR. Então teria que ter uma análise mais profunda para saber qual é o fator de potência ali. Mas se você olhar das 4 às 6, a gente tem um pico que ele acaba tendo positivo em kVAR, certo? Se eu tenho um positivo em kVAR, significa que eu tenho uma potência reativa e indutiva. Então, independente do fator de potência que ele tenha nesse período, ele não vai ser faturado, certo? Então, mesma coisa das 6 a 11, né? A gente tem ainda uma potência reativa indutiva, tá? Só que ele nesse período das 6 às 11, a concessionária já está olhando para o fator de potência indutivo, né? Se ele passar do 0,92, a gente vai ser cobrado e assim sucessivamente, né? Das 11 às 13, eles não vão olhar porque ele está negativo, ou seja, ele está capacitivo, e se segue ali. No período das 13 às 20, ele está positivo, então se ele passar do 0,92, ele vai cobrar, e dos 20 às 24 ele está capacitivo, só que ele não vai cobrar porque está nesse segundo período aqui, das 6 às 24. Beleza? Esse gráficozinho foi tirado lá do livro do MAMED, tá? Instalações Elétricas Industriais. Maneiras de corrigir, né? A gente basicamente tem essas três maneiras. A primeira é o aumento do consumo de energia reativa. Ora, se eu tenho lá aquele triângulo de potência, certo? E o fator de potência está relacionado ao ângulo de defasagem entre potência ativa e potência aparente. Se eu aumento uma quantidade de potência ativa ou consequentemente da energia ativa, eu vou estar estendendo aquela parte da horizontal. Se eu estendo aquela parte da horizontal e mantenho a quantidade de potência reativa, eu acabo reduzindo a minha potência, o meu fator de potência. Só que isso é bem complicado da gente trabalhar, né? Porque às vezes tu vai consumir mais, só que tu não tem como tu consumir, onde tu vai consumir, às vezes tu vai ter que aumentar a demanda contratada com a concessionária, então é um rolo muito grande para pouco resultado no meu ponto de vista, tá? E ainda tem que olhar, por exemplo, se esse aumento de consumo que tu tá projetando ali para melhorar o fator de potência, ele não vai acontecer no pico, no período de ponta de carga. Se isso acontecer, aí vai ser um custo muito alto e não vale a pena, tá? A gente pode utilizar máquinas síncronas, tá? Não vou entrar muito sobre isso, mas as máquinas síncronas ele pode atuar tanto como um fornecedor quanto consumidor de potência reativa, tá? Vai depender de como tá, se ele está subexcitado ou sobreexcitado, tá? Aí é uma questão que vai mais a fundo e a gente não vai entrar em muitos detalhes disso aí, tá? E o meio mais comum de se corrigir fator de potência é através de capacitores, tá? Por quê que ele é o mais comum? Porque ele é o mais barato, tá? Mais barato e mais fácil de ser utilizado. Então, por isso que ele é bastante difundido aí nas indústrias, beleza? Então, diante disso aí, e do que foi explanado, tem uma atividade para vocês hoje, tá? Que vai ser responder essas três perguntinhas aí, algumas já foram parcialmente respondidas por mim, tá? Então eu peço que façam buscas, procurem até alguns materiais que eu já passei para vocês, ou materiais que vocês mencionaram que foram vistos no passado, ou qualquer outra fonte, né? Só é importante sempre colocar lá no trabalho de vocês de onde foi retirado aquelas informações, tá? Primeira questão, né? Um equipamento tem potência ativa de 500 kW, tá? Com fator de potência de 0,5. Calcule suas potências aparente e reativa, né? Facinho, direto, aplicação de fórmula. Segunda, quais são as causas de um baixo fator de potência indutivo e de um baixo fator de potência capacitivo? Então, tem que fazer uma busca aí melhor. Abordei algumas coisas aqui na aula, mas seria bom fazer uma pesquisa aí para descobrir quais são as causas disso aí. Pelo menos 3 causas para cada um dos tipos aí, tá?
um total aí de 6, 7 causas, tá? 6, 7 causas ao todo, né? E terceiro, quais as principais vantagens de correção de fator de potência? Por que que eu devo fazer essa correção de fator de potência nas palavras de vocês, tá? Não só copiar o que está ali atrás. Vejam a aula, vejam o que entenderam e expliquem com as próprias palavras de vocês, beleza? Valeu, até a próxima.